estourou aí através do site Meu Timão a possibilidade do Richard, né, jogador do Corinthians, Mendonça, fortalecer o time do Santos para o ano que vem, né, reforçar o Santos para o ano que vem. Sim, pedido e indicação do Fábio Carilli, como eu falei que ele está participando já do planejamento. Richard foi jogador dele no Corinthians, ele indicou, é um volante, né? A gente vive falando que precisa de um cara assim desde que o Alisson saiu, tal, se não para ser titular absoluto, para ser opção. Ele vê o Richard como esse jogador. O Richard tem contrato com o Corinthians até dezembro de 2022, não está nos planos, estava emprestado para o Atlético Paranaense nesse ano, saiu de lá por indisciplina que o Atlético alegou, ele nega. Está treinando separado no Corinthians, não vai ficar, não vai ser utilizado. O Santos, a princípio, pensou no empréstimo, acabou o contrato, vem. Né? O Corinthians não pretende liberar por empréstimo, porque vai acabar o contrato. Então, o Santos trabalha com a ideia de buscar uma rescisão contratual do Corinthians amigável e contratar o Richard. A ideia já é de 2 anos, tudo já tem um início de conversas ali. Como aconteceu com o Camacho rescindiu o Corinthians amigavelmente antes do fim do contrato e veio para o Santos. Conversei com pessoas do Santos que me disseram tudo isso. Tentei contato com o empresário do Richard, ele não chegou a me responder para saber como é que está a situação até com o Corinthians, né? Mas o ponto é esse, o Santos tem interesse, ele quer jogar e não vai jogar no Corinthians, o Corinthians tem interesse de passar para frente. Ainda no campo das informações, antes de a gente pegar a opinião de todo mundo aqui, o José Raimundo Rodrigues do Nascimento, ele pergunta o que aconteceu. Segunda-feira não falaram do Palmeiras. A culpa foi minha, viu, José? Eu esqueci, quando eu vi já tinha acabado o programa e ficou para lá. Mas voltando então ao Richard, a gente tem a palavra do Vessone, né, que foi o cara que primeiro levantou essa história do Richard no Santos. Ele que é do site Meu Timão. Fala aí, Vessone, conta essa história para nós. Um abraço aí a todos do Esporte por Esporte, um prazer falar com vocês de novo. Pois é, o volante Richard jogou apenas 22 vezes com a camisa do Corinthians, foi contratado no início de 19. Sabe quando aquele jogador não encaixa no clube, não encaixa com o torcedor, a coisa não acontece, simplesmente a coisa não acontece, joga poucos jogos e aí ele começa a ser emprestado no primeiro momento para o Vasco e posteriormente para o Atlético Paranaense, onde ele se recupera bem e faz ali grandes jogos, chega a ser titular do Atlético e de alguma maneira fez parte aí, ele só não está agora, mas ele fez parte do título da Sul-Americana, sim, porque jogou a maioria dos jogos e também pode-se dizer, no mínimo vice-campeão da Copa do Brasil, porque ele também fez parte de vários jogos pelo Furacão. O problema é que no Corinthians a coisa não andou, ele não conseguia jogar direito. Repito, a coisa não acontecia para ele em campo, o passe não saía, a cabeçada não saía, a marcação era ruim, mas depois ele se recuperou bem lá no Atlético Paranaense. É um volante com chegada, com imposição física, alto, mas que simplesmente as coisas não deram certo para ele no Corinthians. É isso, um abraço a todos. E a gente conversou também com a Thaís Kloss, que é jornalista lá do Tetris, lá do Paraná, que vai falar um pouquinho sobre o Richard também, a passagem dele lá no Atlético Paranaense. Fala aí, Thaís. Boa noite, Thaís Kloss, direto de Curitiba, para falar sobre o volante Richard, né, que acabou de sair do Atlético Paranaense e agora interessa o Santos. E acho que a história que está sendo mais falada dele foi justamente sobre a saída aqui do Furacão, que foi um pouquinho polêmica, né? Afinal, no dia 17 de outubro, no jogo contra o Fluminense, ele pediu para sair no intervalo do jogo, alegando dores, náuseas, e foi para casa. Segundo ele, o clube sabia, estava autorizado, mas segundo o clube, eles não sabiam que ele iria para casa. E o que aconteceu foi que ele foi sorteado, né, para fazer o exame antidoping, e o clube teve que encontrá-lo ali na correria, achá-lo em casa e levá-lo de volta ao estádio para fazer o exame antes que acontecesse alguma punição, né, para o próprio clube. E nisso, o Atlético acabou encarando como uma indisciplina, deixou ele treinando em separado até que decidiu pela rescisão do contrato de empréstimo. São duas histórias, né, cada um aí com a sua versão. O fato é que acabou sendo uma saída um pouquinho polêmica. E antes disso, ele também já tinha se envolvido numa polêmica com a torcida, recebendo aí algumas críticas. Ele acabou postando na sua página do Instagram a hashtag Relaxa que tá acabando. Afinal, o contrato dele já iria acabar no final desse ano, né, com o Atlético, mas não ficou aí muito bem visto com a torcida. O que ajudou ele foi que justamente em 2021 ele ajudou muito o clube
garantiu sua vaga como titular ali, ele é muito bom volante, então para falar dele um pouquinho como jogador, e até em estilo de jogo ele tem uma marcação um pouquinho mais forte, né? Tem um estilo um pouquinho mais raçudo ali, às vezes, como a gente chamava ele, um pouquinho de maloqueiro, sobrava um cotovelo, fez alguns pênaltis que podiam ser evitados, mas ele ajudava realmente muito nessa marcação e também a ser o cara, né? O primeiro a pensar ali a jogada, o primeiro que ia sair com a bola depois da zaga, então ele foi muito importante sim para o Atlético, acho ele um jogador muito bom, e desejamos sorte, né? Quem sabe aí talvez aí no Peixe ele encontre seu novo caminho e sucesso na carreira. Obrigado a Thaís Kloss, obrigado também ao Rodrigo Vessone, que falaram conosco, né? Deram esses depoimentos. Bom, tá colocado aí na mesa, né? Um cara que foi bem no Fluminense, né? No Corinthians não conseguiu jogar, no Vasco também não foi bem, mas também ninguém vai bem no Vasco, né? No Atlético Paranaense, que é mais organizado, ele voltou a jogar bem, primeiro volante, bem alto, forte, mais marcador, mas também com uma boa chegada à frente. Esse é o Richard, que sai de lá por indisciplina, Wagner. É um jogador que o Santos não tem no elenco. O Santos não tem no elenco hoje um jogador com essas características, um volante mais marcador, né? O Carille gosta, o Carille que pretende, no ano que vem, ficando no Santos, permanecendo no Santos, abolir o esquema com 3 zagueiros, ele quer voltar a jogar com uma linha de 4 atrás, e para isso ele vai querer um jogador, ter um meio de campo mais forte, né, na marcação. Não está na lista daqueles jogadores que vêm para resolver, para melhorar, para aumentar, para elevar o patamar do Santos. Como hoje ele não seria titular no Santos? Hoje ele seria, mas não é o tipo de jogador que poderia ser, né? Hoje ele poderia ser, porque não tem nenhum jogador com essas características. Ele poderia ganhar a posição no Santos, sim. Mas não é o tipo de jogador que vai chegar, vai vestir a camisa e o time vai aumentar de nível. Pode melhorar, mas o Santos precisa de... Isso não quer dizer que o Santos vai ter que gastar muito dinheiro. O Santos conseguiu elevar seu patamar contratando o Marinho, para usar um exemplo recente, que foi muito útil na Libertadores, na temporada toda de 2020. Um jogador que estava encostado no Grêmio foi trocado pelo David Braz, um zagueiro. É o que eu falo. Às vezes, você conta mais a competência, a atenção, o conhecimento de mercado para você fazer uma boa contratação do que um grande investimento. O Santos fez contratações desse tipo, apostou em alguns jogadores, né? Nenhum deu muito certo até agora. Nenhum dos que chegaram, nenhum. Deu muito, não nenhum. Alguns foram úteis, outros não tiveram utilidade nenhuma por enquanto, mas o Santos, para voltar a ser um time competitivo, para voltar a ser um time que vai ter aspirações maiores, precisa se reforçar. Não estou falando para fazer loucura, mas precisa encontrar jogadores de um nível muito maior do que o Richard, por exemplo. O William do Palmeiras, que é um jogador que é pouco utilizado no Palmeiras hoje, embora tenha 35 anos, concordo com o Paulinho. Tem que analisar a relação do custo-benefício, quanto que vai pagar de salário para ele, mas é um jogador que sim, já melhora muito a qualidade do time do Santos. Cairia como uma luva hoje no time do Santos.